Salve, salve Maria, sou servo missionário Roberto. Hoje é um tema muito interessante, a quarto dogma da virgindade perpétua da Virgem Maria, da Theotokos, né? Olha só, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, sem sêmen, ou seja, sem a participação de homem. E o Cursilho de Latrão, lá em Roma, ano 649, disse isso. Olha só. Eu sei que o inimigo da igreja vai negar isso, porque não tem fé na igreja. Os dogmas da igreja é simplesmente, totalmente alicerçado na escritura, pô. É simples, ó. Tem, ó, os pais da igreja, doutores da igreja, Santo Agostinho, São Gregório de Lis, São Basílio Magnum, aquele gigante da fé católica, doutor, reconheceram isso, né, doutor da igreja, viram na concepção virginal de Nossa Senhora o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio à humanidade de como a nossa, né? Ali no catecismo, olha só, tem uma coisa muito interessante. 400 e... olha só que interessante. 96, a virgindade de Maria. Cita aqui um pai da igreja, Santo Inácio de Antioquia, ó, início do século II. Olha só, pô, não é a invenção da igreja. Olha só, desde 496, desde a primeira formulações da fé, a igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo, ele é santo. O Espírito Santo, ele é perfeito. O Espírito Santo, ele não tem comunhão com o pecado. Como, voltando aqui, o Espírito Santo, ele não tem pecado. Como o Espírito Santo vai desposar, como diz o protestante, que Maria pecou? Não, cara, olha a igreja ensinando aqui, ó. Espírito Santo no seio da Virgem Maria afirmou também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo, sem sêmen, ó. Os padres vê na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus, que veio numa humanidade como a nossa, assim, de Santo Inácio de Antioquia, início do século II. Está firmemente convencido acerca de Nossa Senhora, que é verdadeiramente da raça de Davi, ó, segundo a carne, filho de Deus, segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem, e foi verdadeiramente pregado à cruz por nós, na sua carne, sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente, assim como ressuscitou verdadeiramente. Olha só, aqui tem um estudo todinho sobre isso aqui, ó. Maria, sempre virgem, 499, que cita também, ó. Olha só. 500 ali, ó. Isto objeta-se por vez que a Escritura menciona irmãos de Jesus. A igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outro filho da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, seu irmão, Mateus 13,55, são filhos de uma Maria, discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria, Mateus 28,1, ó. Trata-se, né? Olha só, tem todo o contexto que a virgindade de Maria, ó. Olha só. Só para Imaculada Conceição, ó. 490. Olha só.
proclamado aqui pelo Pio, né? O dogma 491, ó, ao longo do século, a igreja tomou consciência de que Maria cumulada de graça. Olha só, o termo que a igreja, que os pais cita, ó, cumulada de graça. Por quê? Ela concebeu a graça por virtude do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Aí que está o termo esposa do Espírito Santo. Certo? Foi redimida desde a concepção. Isto é que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1554 pelo Papa Pio XII. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente em vista dos mistérios de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Toda graça, todos os dogmas proclamados e outras coisas que a igreja acredita sobre a Theotokos é pelo mérito do seu filho. Assunção, mérito de seu filho. Sempre virgem, mérito do seu filho. Mãe da igreja, mérito do seu filho. Medianeira de todas as graças, mérito do seu filho. Desposado pelo Espírito Santo, mérito pelo seu filho. Olha só, vamos de Bíblia também. O cara vai falar, mas senhor Roberto, você não está usando Bíblia? Sempre Bíblia. Lucas 1, 35. Ó. Respondeu o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, esse santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Ó. Olha só, Lucas 1, 41, ó. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a Cristina, e antes estremeceu seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E clamou em alta voz: bendita tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Olha só, aqui já vem um culto de honra, de acordo com a Bíblia. Aqui já vemos que ela é medianeira de todas as graças, porque ela deu a luz à graça. Olha só, Lucas 1, 56, Maria é a nova arca da aliança. Mesmo jeito que Santa Isabel ficou, ou Maria ficou 3 meses na casa de Santa Isabel, e a família de Santa Isabel foi abençoada, a arca ficou 3 meses na casa de Benedon, a família de Benedon foi abençoada. A predestinação de Maria, ó, tem todo o contexto aqui, ó. Concebido pelo poder do Espírito Santo, 484, ó. É só querer estudar, pô. Aí você vai ver nessas internet, esse site vagabundo, que tem um monte de grininho na fé católica. Só, maternidade virginal de Maria no desígnio de Deus, ó. 502, ó. Virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus, ó. A encarnação de Jesus Cristo, um só Pai, Deus, etc. É só, 511, ó. A Virgem Maria cooperou para a salvação humana. Aqui que vem o termo cooperadora. Olha só, que ela cooperou, porque a graça veio através dela. Hoje você é redimido, hoje você pode se reconciliar com Deus, hoje você pode se arrepender e ir para a glória por causa do sim da Virgem Maria. Certo? Não tem como se negar isso. Só um jumento que nega isso. Ó. Com livre a fé, obediência, pronunciou seu fiat, faça-se em representação de toda a natureza humana. Por sua obediência, tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes. Olha só, cara. Então, é show. Top, 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 top. Olha só. A virgindade foi um sinal para a igreja. Quem era o Filho de Deus que estava nascido, né? 700 anos antes, o profeta Isaías 7,14 já tinha dito, 700 anos antes, Deus já tinha avisado, é uma virgem. Olha só, cara. Vou citar um pai da igreja aqui, ó. Não vou catar nem o estudo tudo, ó.
que eu estou resumindo aqui para você entender que é totalmente licenciado biblicamente na Escritura. Olha só, o cara tá um santo aqui, ó. São Cirilo, ó. Grande santo da igreja, São Cirilo, de Alexandria, no século 3. Olha só. Ele disse assim: é fácil explicar a virgindade perpétua de Maria. Por que o dogma surgiu? Porque quando tem heresia, aí surge o dogma, porque o magistério se reúne para discutir a heresia. E o dogma totalmente é aliciado da Escritura, tanto na tradição e na Escritura. Olha só, terceiro século ele disse assim, ó: é fácil explicar a virgindade perpétua de Maria. Ele diz assim, ó: a luz não atravessa o vidro de um lado ao outro sem que quebre o vidro, porque o verbo não poderia entrar e sair no seio da mãe sem rasgar as paredes. Olha só! São Cirilo dizendo, hein? Esse dogma foi proclamado no ano 300 ao pouco, numa cidadezinha italiana chamada Capua, né? Por um papa da igreja. No ano de 1992, o Papa João Paulo II fez questão de ir nessa cidadezinha de Itália chamada Capua, onde foi proclamado esse dogma pelo Papa. Disse lá: não tente entender o mistério da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Não tente entender pela biologia, pela medicina, porque é milagre. Aqui em Lucas 1, 35, ó, do mesmo jeito que a Santa Isabel deu a graça de engravidar de João Batista por um milagre inexplicável, porque Zacarias já era velho, ambos não tinha filho. Mas a oração de Zacarias foi ouvida. Olha o milagre acontecendo, olha o mistério, não tem como entender mistério. Do mesmo jeito aqui, ó, Lucas 1, 35, respondeu o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo se envolverá com sua sombra. Por isso, o instante que nasce de ti será chamado filho de Deus, ó. Olha só. 30. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus, ó. Eis que receberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente a casa de Jacó. Olha só, a linhagem. Lucas 1,29. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar que significava a semelhança de saudação. Cara, ainda vem hereges. Claro, pô. Olha só. Ó, a liturgia da igreja celebra Maria como a Hierpatenos, que em grego quer dizer sempre virgem. Olha só. O catecismo ele tem muita coisa muito interessante, pô, muita coisa interessante para a gente ler. 499. Olha só, Maria sempre virgem, aprofundamente de sua fé na maternidade virginal, levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus, feito homem. Com efeito, nascido de Cristo, não diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da igreja celebra Maria como a Hierpatenos, pronuncia a Hierpatenos, sempre. Nossa, cara,
virgem. Página 141, parágrafo 499. Certo? Santo Agostinho dizia, Maria permaneceu virgem, concebendo seu filho virgem, dá-lo à luz virgem, ao dá-lo à luz virgem, ao carregá-lo virgem, ao alimentá-lo no seu seio, sempre virgem. Está lá no sermão 186 de Santo Agostinho, sermão de Natal. Ele dizia ainda, Santo Agostinho, lá na obra dele, Fede Ata Symbolum. Santo Agostinho dizia com efeito, assim como nesse sepulcro nenhum morto foi sepultado, nem antes nem depois também. Olha só, onde Jesus foi sepultado, que é a prefiguração também da virgindade de Maria, no seu seio virginal de Maria. Nem antes, nem depois ser morta, alguns foi concebido. Olha só. Testemunho no século IV. Ó. Expressão irmãos de Jesus, no hebraico, né? Não tinha a palavra primo, então São Mateus escreveu em hebraico, usando a referência Septuaginta, certo? Usou a expressão irmãos, que os judeus usavam a expressão irmãos para todos os parentes próximos. Santo Agostinho dá essa explicação no século IV. Olha só, muitos... mas Jesus teve irmãos, Maria teve filhos, filhas, etc. Porque o termo ali, irmãos, é parente próximo, primo, etc. Irmãos de tribo. Olha só, a igreja também acredita em muitas outras coisas, ó, como que, por exemplo, Medianeira de todas as graças, Maria Medianeira da Graça, ó, São Bernardo, doutor da igreja do século XI. Deus quis que recebemos tudo por Maria. Toda graça vem por Maria. Cristo vem por onde? Cristo é o mediador da nova aliança. Graça a quem? São Luís de Montfort, ele não é doutor. É o único aqui que não é doutor. Deus Pai reuniu todas as águas e deu o nome de mar. Reuniu todas as graças e deu o nome de Maria. Em Santo Afonso de Ligória, ano 1696 ou 1787, doutor da igreja, que fundou a congregação dos padres redentoristas, né? Deus quis que pela mão de Maria nos cheguem todas as graças. Por isso chama de a medianeira de todas as graças. São Afonso de Ligória, né? Um que não é doutor, né? Ele ainda diz, ó, ninguém... Isso parece contrário. Teologia, pois Santo Agostinho, autor dessas proposição, estabelece como sentença geralmente aceita que Maria tem cooperado por sua caridade para o nascimento espiritual de todos os membros da igreja. Olha só. Cara, São Boaventura em 1218 e 1274, né? Acho que é quando ele morreu, né? Doutor, né? Deus depositou a plenitude, olha só, doutores protestantes,
principalmente Lucas Manzoli, João Oliveira, Rafael Pablo. Claro que vocês não vão apresentar isso na patrística, na história da igreja, na documentação, no catecismo. Plenitude de todos os bens em Maria, para que nisso, são boa-ventura. Conhecemos que tudo que tem de esperança, graça e salvação dela deriva até nós. Acho que esse tudo aqui foi que eu estudei com o professor Felipe. Eu acho, se eu não me engano. Se não for, é o Edson Duarte. E algumas coisas que eu pesquisei também. Qual é o raciocínio desses homens? Ele dizia assim: qual foi a maior graça que a terra recebeu do céu? Jesus. E quem trouxe Jesus? Qual foi o canal? A Virgem Maria. Olha o pensamento desses doutores. Muito diferente dessa atualidade. Santo Alberto Magno, outro doutor da igreja, gigante, foi professor de São Tomás de Aquino, né? Na Universidade de Sorbonne, em Paris. Eu acho que é isso. É anunciada a Virgem Santíssima tal plenitude de graça que se tornou por isso a fonte e o canal de transmissão de toda a graça, todo gênero humano. São Pedro Canígio, 1521-1597. Outro doutor da igreja, homem que combateu o protestantismo. Ele é do século XVI. Olha só, já estou apaixonado por esse santo. São Pedro diz: o filho entenderá a sua mãe, eu, eterno Pai, ouvirá seu próprio filho. Eis o fundamento de todas as vossas esperanças. Olha só. São Pedro Canígio combateu muito, é do século XVI, falando da Theotokos. Poderia citar aqui, São João Damasceno, outro doutor, Roberto Bellarmino, outro doutor santo, do século XVI também. Para finalizar, São João Damasceno, né? Doutor da igreja, 650, dá um pause aqui. Olha só, doutor da igreja, porque era de Damasceno, vai dizer ser vosso devoto, ó Virgem Santíssimo. É uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele quer salvar. Olha só. Ser devoto de Nossa Senhora é uma arma, cara, de salvação. É simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É um estudo simples que dá para se provar tudo de Bíblia. Tudo. Principalmente aqui, ó. Aliceramente na Escritura. Muitos dizem que isso aqui é uma heresia, cara. Isso aqui é um tiroteio, pô. É uma bazuca contra o inimigo. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria sobre a sua vida. E cada vez mais você se apaixona pela essa medianeira das graças.